Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo, nós vamos falar de 5 problemas, 5 questões que uma crina velha pode trazer no arco, tá bom? Recentemente, num vídeo onde eu falo de inclinação, falo da troca de crina, eu recebi essa pergunta. Quais são os problemas? E vamos falar hoje, tá bom? Antes de entrar no tema, recados rápidos, podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil. Aqui mesmo, não sei se vocês estão vendo, tem uma caixa, né, que veio de um violino. Chegou hoje e esse violoncelo também, ele foi enviado para ajuste. A gente combina os ajustes, você envia o instrumento, eu passo uma noção de valores e eu faço os ajustes, empacoto bem e te envio. A gente recebe não só do Brasil, mas do mundo todo, tá bom? Então, às vezes eu acho interessante, voltando aqui para o assunto, que eu falo de trocar a crina, né, do tempo de 180 a 220 horas de uso, e às vezes nossa, não sabia que tinha que trocar a crina, pensei, aí a gente para e pensa, né, é normal quem não tem conhecimento saber, mas às vezes nós seres humanos sabemos que a gente tem que trocar tudo, né? A roupa ela gasta, a sola de sapato ela gasta, o celular fica velho, o pneu do carro tem que trocar. E por que a crina seria diferente, né? Às vezes eu gosto de inverter as perguntas, né? Por que eu preciso trocar a crina? Eu vou falar aqui 5 problemas, mas eu gostaria de inverter a pergunta. Por que você não precisaria trocar? Seria um material eterno, por acaso, né? Não existem, né? Existem materiais que duram muito, mas não materiais eternos. Então, eu gosto às vezes de inverter a pergunta, que a pessoa que faz às vezes fica surpresa, falando é verdade, não tem sentido a pergunta. Mas vamos lá. 5 problemas que acontecem com crina velha. Uma crina costuma durar de 180 a 220 horas de uso em média, horas de uso. Às vezes eu faço esse vídeo e o pessoal vem colocar, mas dá mais ou menos 2 semanas. Se você tocar 24 horas por dia, não parar para ir no banheiro, não parar para nada, talvez. Mas ninguém toca 24 horas por dia, 14, 15 dias seguidos. As pessoas costumam tocar 2, 3 horas por dia, né? Às vezes menos, às vezes mais, tá bom? Então esse é o tempo médio que dura uma crina. Passou disso, o que vai acontecer? O que eu vou falar agora. Primeiro problema, aderência. Você vai perdendo a aderência. Porque a crina não vai tendo mais aquele contato que a gente tem, né? Então quando a gente toca, não adere. Quando não adere, o que o músico começa a fazer sem perceber? Ele começa a colocar mais pressão, ele coloca mais força. A gente às vezes faz isso sem perceber. É igual você tá lá dirigindo o seu carro, o seu automóvel, ele não tá indo, você começa a acelerar mais, você começa a gastar mais combustível, aqui é a mesma coisa, você começa a pôr mais força. Então a crina perde aderência, a gente sente aquele flautado, tá? Flautado, para quem não conhece, é um termo que se utiliza em cordas quando não tem uma aderência, a nota não entra, vamos dizer assim, e fica aquele som, não sei se vocês estão ouvindo, que lembra o som de uma flauta, por isso se diz flautado. Existem algumas técnicas também para fazer isso de maneira intencional, tá bom? No primeiro problema que você tem é a aderência. Quando você não tem aderência ou tem uma aderência comprometida, você tem uma série de fatores aí, tá bom? Outro problema, que ele está ligado ao primeiro, o breu não adere, o breu não vai ter aquela aderência, né, quando você vai passando o breu. Então você passa breu, ele não adere, ele sai muito fácil, porque a crina já está velha, as escamas da crina já estão velhas, tá bom? Acreditem, já troquei crinas de arco que estavam há 35, 40 anos no arco ou nunca foram trocadas. O sistema de encaixe da cunha, tanto aqui na ponta quanto no talão, ele foi feito para soltar, literalmente. Ele foi feito para sair, porque a crina ela precisa ser trocada. O arco até certo ponto é
desmontável, tá bom? Então esse é o segundo problema. Terceiro problema, esse os músicos começam a perceber, tá bom? Tudo isso tem a ver com a percepção. Eu lembro que uma vez, o terceiro problema é chiado, eu vou falar mais sobre ele. Eu divulguei um vídeo nosso, desses que a gente faz, num grupo de WhatsApp. Hoje eu não faço mais isso, lá no começo eu fazia. Aí um músico comentou, nossa, mas eu não percebo isso. Ele escreveu bem, mas ele não entendeu o que ele, né, disse. Percepção, né? Às vezes o indivíduo é músico, mas não tem percepção, não desenvolveu o ouvido musical, tá? Por exemplo, nós temos aqui no YouTube mesmo um vídeo de mais de 1 hora onde eu ofereço ali de maneira gratuita 5 questões para você aprimorar o seu ouvido musical. Então o ouvido, ele é igual ao paladar, ele é igual à sensibilidade, você precisa desenvolver, né? Você precisa trabalhar isso. É igual aquela linguagem, né? Que você tem os pontinhos ali, a pessoa vai passando a mão e vai sentindo e literalmente faz praticamente uma leitura dali, né? Se alguém passa a mão, né, sem ter aquela sensibilidade, aquele treinamento, não vai perceber, né? Mas o que acontece? Você desenvolve ouvido, visão, tudo isso é desenvolvido. Às vezes o indivíduo é músico, mas tanto faz, não trabalhou, não desenvolveu o ouvido, tá bom? Então isso é muito importante. Chiado. Então muitos músicos relatam, nossa, eu tô com chiado, mas nós já ajustamos o instrumento. Então a gente analisa, a crina está velha. Quando troca a crina, troca o breu, que alguns breus trazem chiado. Ah, resolveram os meus problemas, tá bom? Então, esse é um dos problemas. Quarto problema. Quando você tem uma crina velha, você pode ter uma perda de potência. Às vezes o instrumento perde volume. E aqui eu faço um adendo. Às vezes, qualquer uma dessas questões que eu estou dizendo podem decorrer de outros problemas, tá bom? Então, às vezes, você pode ter perda de potência porque o instrumento perdeu ajuste, a alma saiu do lugar. O que eu faço aqui nos vídeos é trazer para vocês um elenco de fatores que vocês possam comparar e dizer, ah, isso acontece com o meu instrumento, isso acontece com o meu, tá bem? Então, perda de potência, às vezes você não tem aquele volume. Trocando a crina, melhora até a potência do instrumento, tá bom? E quinto problema que pode ocorrer. Observem bem o que eu falo, pode ocorrer, nem sempre vai ocorrer, tá? É soltar muito breu. Então, às vezes, a crina solta muito breu porque ela não está mais aderindo. Voltamos à questão lá da questão 1. Então, como não está aderindo, ela solta muito breu. Claro que também pode soltar muito breu, porque passou breu. E a maioria dos músicos passa mais breu do que deve, tá bom? Então, observe esses 5 problemas, tá bom? Que podem acontecer quando você tem uma crina muito velha. Quando você tem a crina muito velha, esses 5 problemas costumam ocorrer. Verifique se não está ocorrendo. Para finalizar, podem nos enviar instrumentos, como aqui estão, para ajuste do Brasil todo. Já vou abrir aqui, o músico vai receber um vídeo abrindo, aqui está até muito bem empacotado, igual a gente sempre instrui. Felipe, eu tenho medo de danos. Não precisa ter não. Sabe por quê? Se seu instrumento chegou da Itália, da França, da China, da Tchecoslováquia até aqui, será que ele não vai chegar do seu estado até aqui? Esse violoncelo, ele chegou do porto lá da China, esqueci o nome do porto agora, maior porto lá da China, até o Porto de Santos. Do Porto de Santos, ele foi até o músico. Será que ele não chega da sua cidade até aqui? Chega. É uma questão tudo de embalagem bem reforçada, tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por nos acompanhar.